E a gente continua falando de saúde. O lúpus é uma doença inflamatória e autoimune que atinge com mais frequência as mulheres. Apesar de não ter cura, entender a doença é fundamental para o tratamento mais eficaz e para uma melhor qualidade de vida. A gente vai assistir agora a uma entrevista do Daniel com uma especialista deste assunto. Vamos ver. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. O que chama a atenção é porque essa é uma doença que acontece de 9 a 10 vezes com mais frequência nas mulheres. A gente fala sobre esse assunto com a doutora Carolina Aguiar, que é reumatologista, que traz mais informações para a gente. Doutora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Já começo perguntando, né? É uma doença que ataca o sistema imunológico, é isso mesmo? Sim, isso mesmo, Daniel. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. O que isso significa? Ocorre um desequilíbrio do sistema imunológico, onde as células de defesa, ao invés de atacar os agentes externos, como infecções, começam a atacar o nosso próprio organismo, gerando uma inflamação de maneira global em todo o corpo. Então, acometendo vários órgãos, dentre eles, a doença pode acometer a pele, que é o principal, as articulações, pode acometer os rins, causando a nefrite, pode acometer também, diminuindo as células do sangue, pode acometer os nervos, o cérebro, dentre outros. Portanto, uma doença bastante complexa, no qual predomina em mulheres, sim, Daniel, 90% dos pacientes são mulheres, devido ao fator hormonal, que é principalmente o estrogênio. Sendo nas mulheres o principal período de acometimento entre 20 e 45 anos, devido a esse fator hormonal, que é o estrogênio, considerado o período fértil. Doutora, quais sintomas, né? De forma geral, os pacientes, as pessoas devem ficar em alerta que podem indicar a doença de lúpus? Daniel, como é uma doença sistêmica de acometimento global, devemos ficar atento principalmente às lesões cutâneas, que são principalmente em áreas fotossensíveis. Quais são? O rosto, os braços, o vedo, decote, que são áreas de maior exposição solar. Lembrando que o paciente tem a predisposição genética e, ao interagir em algum momento com fatores hormonais, como eu já expliquei bem, e ao fatores ambientais, sendo a irradiação solar, o principal deles é até mesmo infecções. Lembrando que temos também o acometimento renal, que é a nefrite, onde o paciente pode ter nenhum sintoma, mas pode apresentar espuma na urina, sangramento na urina, inchaço, dor articular, principalmente matinal, inflamatória. O paciente lúpus pode apresentar dor ao respirar pela inflamação da película que recobre o pulmão, pela inflamação da membrana que recobre o coração, dando dor torácica, pode alterar os nervos, pode alterar o sistema nervoso central, levando à convulsão, até mesmo alterações emocionais, dentre elas a psicose. Doutor, agora vale também alertar, porque é uma doença perigosa, porque pode levar em alguns casos à morte. Graças a Deus, Daniel, com o advento, com o acesso ao tratamento precoce e ao diagnóstico precoce, hoje a mortalidade do lúpus está cada vez menor, porque nós temos o tratamento que baseia-se não só no uso de medicamentos, que são os imunossupressores, dentre eles o corticoide, na dose recomendada conforme o acometimento da doença, o antimalárico, a hidroxicloroquina, o principal deles. Nós temos os imunossupressores, azatioprina, metrexato, ciclofosfamida, ciclosporina e micofenolato, que são utilizados conforme o acometimento de cada órgão. E nós temos que enfocar, Daniel, de maneira muito importante, que tem que cessar o tabagismo, tem que alimentar-se bem, tem que realizar a prática de atividade física de maneira regular, principalmente aeróbica, e evitar e se proteger contra o sol com o uso de chapéus, sobrinhas e fotoprotetores solares. A senhora até antecipou a questão da forma de tratamento, diagnóstico, e em todo caso procurar um profissional é sempre mais indicado, né? O reumatologista é o profissional melhor indicado para juntar, a gente chama de quebra-cabeça, juntar os sintomas clínicos associados às alterações laboratoriais básicas e à pesquisa de autoanticorpos, e sim, é o profissional mais bem preparado para fechar esse diagnóstico e conduzir o tratamento de maneira adequada. E o paciente lúpico, Daniel, sim, tem como viver com grande qualidade de vida. E a mortalidade, graças a Deus, hoje diminuiu bastante. Doutora, muito obrigado pela participação, um bom trabalho para a senhora, tá? Então é isso, Daniel Christian para o MG1.